evolução nem sempre vai ser uma coisa boa. Evolução é uma mudança, é uma transformação. Então, nós vamos trabalhar nessa aula os conceitos de evolução, mas com uma abordagem lamarckista. Então, nessa aula nós vamos falar apenas de Lamarck. Lamarck, ele foi um zoólogo muito importante, ele foi um biólogo de respeito. Então, eu não vou tratar aqui de Lamarck versus Darwin, pois ambos desempenharam funções fundamentais para o progresso da biologia, dessa construção, dessa teoria da evolução, e ambos foram muito importantes, mas nessa aula aqui só vamos falar de Lamarck. Na aula seguinte, nós vamos falar de Darwin. Então, começando aqui, Lamarck, como eu falei, ele foi um zoólogo, né? Ele publicou a sua teoria em 1809. Lamarck acreditava que as vidas mais simples surgiram a partir da matéria inanimada e que essas vidas simples progrediram e se tornaram organismos mais complexos e mais perfeitos. Então, ele acreditava também que o meio ambiente mudava. Olha que interessante. Lamarck, ele acreditava que o meio ambiente sofria mudanças e que os organismos eles necessitavam se adaptar ao meio ambiente e às suas mudanças. Então, olhe que importante que Lamarck ele foi o primeiro a trazer o conceito de adaptação. E sabemos que adaptação é um conceito muito importante para o entendimento de evolução. Então, Lamarck ele sustentou a sua teoria com essas ideias e ele trouxe duas leis dentro da sua teoria, que uma foi chamada da lei do uso e do desuso, e a outra foi a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Olha que importante. Então, veja como devemos tratar com respeito Lamarck. Lamarck já falou de transmissão de características. Tanto Lamarck quanto Darwin, eles não tinham ideia do que era DNA. Eles não tinham conhecimento sobre material genético, mas eles já tinham o pensamento de que as características físicas eram transmitidas, mas eles ainda não sabiam como. Lamarck ele propôs, com a sua seguinte lei, a lei do uso e desuso, o seguinte: então, se o organismo utiliza determinada parte do corpo, ela tinha-se a desenvolver pelo seu uso constante. E quando o organismo não utilizava, tinha-se a atrofiar e desaparecer. Então, ele acreditava que essa lei do uso, desenvolve, desuso, atrofia, era transmitida adiante para a próxima geração, que ele chamou de lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E hoje sabemos que não é assim, porque nós já conhecemos o DNA. Essa transmissão de características vai depender do material genético, tá certo? O exemplo clássico que temos aqui é o da girafa. Então, sabemos que Lamarck acreditava que as girafas esticaram tanto os seus pescoços para alcançar as árvores mais altas, veja que interessante. Lamarck acreditava que as girafas elas começaram a esticar o pescoço para alcançar as árvores mais altas, e aí de tanto esticar o pescoço acabou ficando longo. E que essa característica que se alongou durante a vida das girafas, elas conseguiram transmitir para os seus descendentes. E hoje sabemos que não é assim. Então, mesmo essa teoria ainda estando incorreta, ela tem muitos conceitos fundamentais. Devemos respeitar o Lamarck, porque ele foi o primeiro a ir contra as ideias do fixismo, né? Porque aqui ele veio tratar de adaptação, ele veio tratar de transmissão de características. Então, ele falou muita coisa importante que depois de muito tempo
começaram a trabalhar e ver que realmente existe transmissão de caracteres adquiridos, não pela lei do uso e desuso, mas sim pelo material genético. Então, repare que as ideias de Lamarck foram importantes para os estudos posteriores. Lamarck também ele fez estudos com os invertebrados, com a biogeografia. Então, dentro da evolução, com a sua teoria sintética da evolução, Lamarck, as suas ideias foram ditas incorretas. Na época, ela foi rejeitada. Não foi rejeitada porque ele estava errado, mas porque as suas ideias eram ideias evolucionistas, pois iam contra as ideias do fixismo, de que tudo era imutável. Valeu!